Um jovem muito inteligente, perspicaz, com uma alta capacidade administrativa, criativo e muito convincente nas suas palavras e nas atitudes. Resolveu abrir uma empresa. A sua empresa no ramo tecnológico ia muito bem, de vento em popa, os negócios iam prosperando cada vez mais. Até que esse jovem resolve se casar, constituir uma família e ali, em meio a tantas escolhas, ele resolve casar-se com a doce Mariana. O nome desse homem era Roberto. Roberto casa-se com Mariana e resolvem constituir a sua própria família. Vem os primeiros 6 meses de casamento e ali, com a sua empresa já estabelecida no mercado, a vida de Roberto parecia estar muito próspera, muito boa para ser vivida. Passou um ano e o casal resolveu ter o seu primeiro filho. Logo, os preparativos para essa data, para esse fato tão importante na vida de uma pessoa, o nascimento do seu primeiro filho, Roberto e Mariana estavam radiantes de felicidade. Até que um certo dia, Roberto teve uma intercorrência no seu trabalho e, em meio a uma reunião exaustiva, houve um atraso na sua chegada ao seu seio familiar. Ali, dentro das dependências da sua empresa, prestes a encerrar aquela longa reunião, aquela jornada de várias horas trabalhando. Imagine a cena. Ele entra no elevador, desce até o estacionamento, mas puxa, ele esqueceu a chave do seu carro. Ele volta no seu escritório, abre a porta da sua sala e lá está a chave, em cima da mesa. Ok, de repente, ele aciona o elevador para descer novamente ao estacionamento. Ali, quando o elevador se abre, naquele prédio de 30 andares, ele entra no elevador e ali está uma pessoa que ele conheceu ainda na sua juventude. Nos primeiros meses de faculdade, ele conheceu essa mulher. E ele lembrou-se daquele antigo amor. Essa mulher olhou, reconheceu Roberto e ali ela começa a puxar uma conversa com aquele que foi, tempos atrás, um grande amor para essa jovem advogada que naquele dia estava fazendo uma conferência no mesmo prédio em que ficava a empresa de Roberto. Naquele momento, no calor da conversa,
essa mulher faz uma proposta para Roberto, querendo encontrá-lo em outro lugar, fora das dependências do trabalho. Quem sabe um cinema ou um shopping ou um barzinho, um happy hour. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Aí eu pergunto a você, qual será a atitude correta a ser tomada nesse momento por Roberto? É claro que você vai me dizer que ele deve conter os seus impulsos, ele deve pensar na sua família, ele deve ponderar as consequências desse ato. Concordo com você. Porém, nesse momento, nós estamos desprezando totalmente o envolvimento emocional que existe nessa situação. Quantas vezes nós também não passamos por algo parecido, onde estamos ali envolvidos emocionalmente naquela cena, naquela história. Quando, na verdade, quem está de fora vai dizer que você deve ter uma atitude X ou Y, mas só você sabe o quão é difícil ter determinados posicionamentos. Por isso, eu quero trazer a você algo que fez muito sentido para mim, que na filosofia isso é chamado de as 3 virtudes de Platão. Virtudes são ações, representam posicionamentos que gerarão uma ação prática na sua vida ou na vida de quem estiver exercendo as virtudes. E as que eu vou trazer aqui são, no meu entendimento, ferramentas muito importantes para serem utilizadas em situações como a dessa que eu falei sobre esse personagem que se chama Roberto. Então, vamos a elas. Primeira virtude, a prudência. Já dizia um texto bíblico antigo, né, que menciona a prudência. Você deve ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Quem nunca ouviu isso, né? Mas a prudência, ela é um ato racional, onde você Ai, caramba! A prudência é um ato racional, onde você usa toda a sua capacidade crítica para fazer o julgamento mais próximo da verdade, da realidade. Nesse caso específico, Roberto deve usar a prudência para realmente fazer uma análise crítica em cima do que ele tem a ganhar e do que ele tem a perder. Quando você estiver em uma situação onde você vai precisar tomar uma decisão, onde você vai ter que fazer uma escolha, utilize essa ferramenta. O que eu tenho a perder e o que eu tenho a ganhar se eu fizer ou deixar de fazer o que eu estou com vontade de fazer? Segunda virtude de Platão se chama fortaleza.
A fortaleza, ela vem como um desejo, ímpeto. Um ímpeto de defender aquilo que você entende como correto, de defender a sua própria vida, defender aquilo que você entende como sua propriedade. Defesa dos seus ideais, defesa das suas crenças, defesa dos seus próprios valores. Quando algo acontece que afronta um valor que você tem, como por exemplo, é apenas um exemplo, mas honestidade. Nesse momento, você vai fazer de tudo para defender esse valor, porque isso, como o próprio nome diz, tem valor para você. Então, a fortaleza, ela traz esse senso de defesa daquilo que você tem como um valor, daquilo que faz sentido, aquela causa da qual você tem por verdadeira. Tudo aquilo que for para defender a sua própria segurança, tudo aquilo que for feito para defender as pessoas que também estão à sua volta, que são importantes para você. Todo esse movimento será motivado pela fortaleza. Terceira virtude de Platão é a temperança. A temperança pode ser usada como um balizador, como um freio da fortaleza. Entende? O controle dos instintos mais profundos do ser humano. A vontade de transgredir, a vontade de experimentar coisas erradas. Você é que vai dizer o que é certo e o que é errado, mas essa vontade de experimentar, essa vontade de transgredir, de não cumprir regras, são uns instintos mais primitivos que o ser humano tem. A temperança, ela vem para colocar um freio em tudo isso. Talvez, no meu entendimento, essa é a mais importante virtude dessas três que eu estou falando a você. E, principalmente, se as três forem usadas juntas, não separadamente, mas em conjunto, com certeza, aquela decisão difícil, aquela tomada de ação que você precisa fazer ou deixar de fazer, será muito mais clarificada. Vai ficar muito mais claro para você o rumo que você vai tomar. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu e são virtudes que eu adotei para minha vida e isso tem contribuído principalmente na hora de tomar decisões que nem sempre são fáceis, mas que são necessárias. Utilize isso na sua vida também. E se isso fez sentido para você, se esse assunto trouxe algo positivo para você, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e a gente se vê em breve.